A humanidade, a partir da Inglaterra, em 1750 adiante, passou por uma série de transformações. Essas transformações ocorreram por conta da chamada Revolução Industrial. Foi um processo de completa mudança nas formas de produção, que saíram do artesanato para a manufatura e finalmente para a maquinofatura. As fábricas, as máquinas entraram na vida da humanidade e aí estão até hoje. Um processo que continua no seu caminho. Estamos hoje, talvez na terceira ou até mesmo na quarta revolução industrial. Olá a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueçam já de irem curtindo, de compartilharem, de fazer a sua inscrição se não estão inscritos ainda, acionarem o sininho das notificações para receberem todas essas pequenas explicações a respeito da história do mundo e do Brasil que colocamos aqui. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da chamada Revolução Industrial. Que mudanças ela provocou no mundo, o que ela causou na vida da humanidade, os impactos que ela trouxe para a vida das pessoas e que estão causando que outros impactos ainda hoje em dia. Se você conhecer alguma coisa disso, é só me acompanhar e veja essa história. Antes mesmo da Revolução Industrial, a humanidade já estava passando por uma série de mudanças. Isso podemos afirmar que desde os tempos anteriores à invenção da escrita, no chamado período pré-histórico, em que o ser humano começa utilizando a pedra lascada, depois a pedra polida e finalmente os metais, com a descoberta da técnica de fabricação e domínio do fogo, que foi, sem sombra de dúvidas, uma das maiores conquistas da humanidade. Mas as técnicas de produção passam por um processo mais lento, e a primeira etapa delas é a chamada produção artesanal, que vinha ainda lá da Idade Média, naquelas oficinas medievais, na qual o artesão era aquele que possuía todo o material, a matéria-prima, o conhecimento, os instrumentos de trabalho, as ferramentas que ele utilizava no seu dia a dia. Passava isso para os seus auxiliares, que por sua vez depois iam formando outras oficinas. É a produção artesanal, que inclusive nós encontramos ainda muita coisa de artesanato por aí, de pessoas que ainda trabalham dessa maneira, obviamente, para efeitos turísticos e coisas do tipo. A segunda etapa desse desenvolvimento é a chamada produção manufatureira. Nós encontramos oficinas maiores com uma divisão de trabalho, mas ainda sem máquinas. Essas novas oficinas empregam maior quantidade de pessoas e já há a divisão de trabalho, a divisão de funções. Não temos mais aquele que é o dono, o único proprietário de tudo. Então já começa a aparecer algo que é muito importante na etapa seguinte, que é a divisão de trabalho. E a etapa seguinte é a chamada produção mecanizada, a maquinofatura. Chegamos a essa etapa com a produção mecanizada nas fábricas, com a descoberta de uma série de inventos, com a criação de uma série de máquinas novas, como o descaroçador mecânico de algodão, como a máquina a vapor, que foi importantíssima para uma série de coisas, inclusive para os transportes. Se alguém já assistiu a algum filme, alguma série retratando o século XIX, início do século XX nos Estados Unidos, deve se lembrar daqueles famosos navios a vapor, isso sem contar nas locomotivas das famosas marifumaças, que foram criadas exatamente nessa época. Então agora nós temos máquinas que substituem em muito a mão de obra humana, diminui a quantidade de operários, porque a máquina agora faz o trabalho que antes era feito por diversas pessoas, e agora precisa de uma quantidade menor. Isso vai gerar um impacto social muito grande, que veremos mais adiante. A Revolução Industrial pode ser dividida em duas etapas. A primeira, que vai de 1760 a 1860, mais ou menos, quando ela ficou restrita à Inglaterra. A Inglaterra saiu na frente. Nós vamos ver as causas ainda
desse pioneirismo inglês. O seu grande destaque é que o aperfeiçoamento das máquinas a vapor, nessa época, teve uma grande importância. Utilizava-se como fonte de energia o carvão, para a produção do vapor, a queima, carvão e aquecimento da água, que gerava o vapor para a movimentação das máquinas, e a matéria-prima utilizada era o ferro. A segunda etapa, que vai de 1860 até 1900, final do século XIX, início já do século XX, alguma parte do século XX, a Revolução Industrial se espalha por alguns países da Europa. Como a Bélgica, a França, a Alemanha tinha acabado de se unificar, a Itália também, a Rússia, e vai alcançar locais fora da Inglaterra, como os Estados Unidos e mais adiante o Japão. Há agora uma substituição do ferro pelo aço, descobre-se a técnica de produção do aço. E a fonte de energia deixa de ser aos poucos o vapor e passa a ser a eletricidade e mais adiante o petróleo. Nós ainda estamos nessas fontes de energia até os dias de hoje. Mas, como dito, tudo isso começou na Inglaterra. Por quê? Quais foram os motivos que levaram a Inglaterra a se tornar pioneira na Revolução Industrial? Nós temos que ver, em primeiro lugar, a sua condição geográfica. Situada em uma ilha, próxima à Europa Ocidental, isso favoreceu o comércio, em larga escala, com os países europeus. Nós já falamos lá atrás, em outro vídeo, a respeito do bloqueio continental que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Uma outra grande causa da Inglaterra ter sido o primeiro país a se industrializar foi a presença de fontes de energia abundantes, jazidas de carvão. A Inglaterra, com uma grande quantidade desse material, se tornou pioneira no processo de crescimento industrial. Mas não foi apenas isso. Não bastava a posição geográfica, não bastava a matéria-prima. Existiram outras causas, como, por exemplo, o acúmulo de capitais. A burguesia inglesa, endinheirada com o comércio, começou a investir esse dinheiro nas fábricas, nas indústrias. A Inglaterra já contava com um sistema de créditos financeiros bem desenvolvido com a fundação do Banco da Inglaterra, que tinha ocorrido em 1694, bem antes da Revolução Industrial. Além disso, o controle capitalista do campo das áreas agrárias do país, que levou ao controle, isso foi o acúmulo exatamente de capitais. A burguesia inglesa passou a ampliar, a dirigir uma série de grandes propriedades rurais, o que vai provocar um êxodo rural e o consequente aumento das populações urbanas, uma quantidade enorme de futuros trabalhadores para as fábricas, uma mão de obra abundante e que se tornou, por causa disso, extremamente barata. A mão de obra era extremamente desvalorizada. E esse crescimento populacional, que foi causado pelo aumento da produção de alimentos, pelas novas técnicas da medicina, que ajudaram a combater epidemias e outras doenças, contribuíram para o crescimento populacional. Esse aumento, associado ao êxodo rural, já dito, ampliou essa oferta da mão de obra nas cidades. Trabalhadores sem outro meio de sobrevivência, a não ser o trabalho da indústria em troca de um salário miserável. Com a Revolução Industrial, o capitalismo vai se consolidar definitivamente como um modo de produção. Aos poucos, a indústria vai se tornando o principal setor de acumulação de riquezas, substituindo o comércio. Sai-se do capitalismo, do liberalismo comercial e passa-se agora para o liberalismo industrial. Uma segunda etapa. As relações de trabalho também se modificam. Surge o operariado, surge o industrial. O surgimento da classe operária gera mudanças profundas na sociedade. Milhares de camponeses que tinham abandonado as suas terras, suas antigas ocupações, se mudam para a cidade em busca de emprego. Surge, então, essa oposição. De um lado, os empresários industriais e do outro, os operários urbanos,
que aos poucos vão começando a reivindicar os seus direitos. Porque para desenvolver as indústrias, os empresários queriam liberdade econômica, ampliação de mercados, consumidores, mão de obra barata para trabalhar nas fábricas, isso era lógico. Mas, com esse objetivo de aumentar os lucros, o empresariado industrial pagava o menor salário possível, enquanto explorava ao máximo a capacidade de trabalho dos operários. Em diversas indústrias, jornais de trabalho chegavam a ser de 15 horas diárias, sem descanso remunerado, sem folgas semanais, sem nenhuma das garantias que hoje nós conhecemos, trabalhistas, inclusive com trabalho de crianças e mulheres que eram os salários menores ainda. Trabalho numa mina de carvão, diga-se de passagem, é um dos piores serviços que uma pessoa pode ter na vida. Aos poucos, então, vai surgindo esse movimento operário. Na Inglaterra, dá origem às chamadas trade unions. Seria uma espécie assim, de antecessor dos nossos sindicatos, as uniões de trabalhadores, que começam a reivindicar melhoria nas formas trabalhistas, nas suas relações trabalhistas. Começou a perceber que a luta do movimento operário não deveria ser dirigida contra as máquinas. Isso porque surgiu um movimento interessante chamado movimento ludista, que eram os quebradores de máquinas, pessoas que atribuíam às máquinas a sua miséria, a sua situação miserável. Então passavam a invadir e quebrar as máquinas. Esse movimento não teve futuro, não foi para frente, porque os operários mesmo começam a compreender que os inimigos não eram as máquinas em si, mas sim aquelas relações de trabalho na qual eles eram explorados. Então começou a reivindicar uma série de direitos. Daí começam a surgir os direitos sociais, que passam a ser conquista dos trabalhadores. Mas a Revolução Industrial é responsável por uma série de transformações, de mudanças na vida de toda a sociedade mundial. A urbanização, por exemplo, é a primeira grande consequência. As cidades cresceram em função da concentração de indústrias e da grande massa de trabalhadores. A população urbana aumentou muito rápido. Na Inglaterra, por exemplo, a população urbana crescia em ritmo suave desde 1500. Mas a partir de 1750 houve um verdadeiro salto. De 6,5 milhões de habitantes em 1750, por exemplo, a população urbana aumentou para 16,3 milhões em 1801 e para 27,5 milhões em 1851. Outra grande consequência foi a divisão de trabalho, já citada, que visava aumentar a produtividade industrial. O trabalho do operário foi subdividido nas fábricas, em diversas operações, dando origem à chamada linha de montagem, que nós encontramos muito hoje, ainda principalmente na indústria automobilística. Cada uma especializada em alguma coisa. Em outras indústrias também, obviamente, mas a indústria automobilística se destaca nesse setor. E cada operário tem uma função específica ali dentro, responsável por alguma coisa no todo o processo. Aquele processo que lá na produção artesanal era feito por uma única pessoa, agora, com a produção industrial, cada um vai fazer uma etapa diferenciada nas linhas de montagem. Isso gera a chamada produção em série. As linhas de operação de montagem existentes nas fábricas passaram a realizar a produção em larga escala. O aumento dessa produção colabora para igualar e massificar o gosto dos compradores dos produtos industriais, coisa que nós vimos até hoje. As pessoas, às vezes, não têm a menor necessidade de determinado produto, mas a massificação, e principalmente feita através da propaganda, leva a pessoa a comprar, a consumir aquilo que ela anteriormente não tinha necessidade nenhuma e que provavelmente não teria nenhuma necessidade de comprar, adquirir aquilo. E, finalmente, o desenvolvimento dos transportes e da comunicação. A Revolução Industrial vai contribuir muito para o progresso dos meios de transporte. Até então, baseado na força de animais. Agora surge, inicialmente, a locomotiva a vapor, e mais adiante, o automóvel. As comunicações também passam por um processo de desenvolvimento, sem os quais, sim, essas mudanças de transportes e comunicações seria inviável
a distribuição dos produtos industrializados. Os transportes, então, se tornaram uma peça-chave para a distribuição dos produtos das novas indústrias. Isso até os dias de hoje. Nós estamos vivendo em plena revolução industrial, já numa outra etapa, já na etapa digital, na etapa mais tecnológica possível. E isso não sabemos até onde iremos, devido à capacidade humana de crescimento e desenvolvimento de cada vez uma quantidade maior de técnicas dentro da sua produção. Vamos ver mais adiante, em outro vídeo, outras consequências da Revolução Industrial, como, por exemplo, o surgimento de novas ideologias, que vêm exatamente em consequência dessas transformações sociais, algumas, inclusive, visando entender todo esse processo de transformação da sociedade e como que poderia minorar as consequências negativas desse processo industrial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que pensa a respeito das transformações que o mundo sofreu e continua sofrendo com o desenvolvimento da técnica, das indústrias, dos meios de comunicação, de transportes, o que nós podemos esperar para o futuro disso tudo. Não deixe de colocar o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal se não estão inscritos, curtir o vídeo e até o próximo.